Reformado pentecostal é possível? Hoje, com a mescla e com aquilo que podemos chamar aí de eclético, né? Entre as tradições teológicas, a falta de interesse pela identidade, tem feito com que algumas misturas que seriam impossíveis há 60, 40 anos atrás, serem vistas hoje no arraial evangélico e protestante, né? Isso é produto, obviamente, do período e do tempo que nós, de fato, vivemos, em que não há mais nenhum apego tão estridente às formalidades confessionais históricas, né? E isso tem feito muitos crentes dentro de denominações terem alguns remendos, algumas roupagens próprias e adaptações de doutrinas com aquilo que acredita ser o mais bíblico. Então, quando surge uma pergunta como essa, né, se é possível ser reformado e pentecostal, eu fico me perguntando sobre o que é que essas pessoas pensam sobre os termos, as definições, a teologia e a história que formam aquele termo, né? Os conceitos por detrás daquilo que hoje já aparentemente não tem tanta importância, até porque não só o idioma está vivo, como também a própria tradição, né? Ela continua viva, então ela pode sofrer aí mutações. Mas vamos ao tema aí do vídeo. É possível ser um reformado pentecostal? Bem, dependendo de como você define o termo, né? Se você define reformado apenas como um calvinista de 5 pontos, aparentemente não há um obstáculo e um impedimento de você unir essa soteriologia com a crença pentecostal, que na teologia é uma preocupação maior com a pneumatologia ou com a doutrina do Espírito Santo. Então, de forma bem clara, fazendo um estudo das doutrinas da salvação e as doutrinas do Espírito Santo, aparentemente não há uma objeção ou um impedimento de um calvinista de 5 pontos ou um pentecostal aderir tanto ao calvinismo, ou o calvinismo aderir, ou um calvinista aderir ao pentecostalismo, né? Agora, se você encarar o termo reformado como deve ser encarado, como aquele que não só tem 5 pontos da soteriologia chamado calvinista, como também todas as outras definições teológicas da tradição reformada sobre o Espírito Santo, sobre a Escritura, até mesmo sobre a igreja, então haverá obstáculos intransponíveis. Tem um livro de um autor que o sobrenome dele é McAllister. Eu não lembro o primeiro nome, né? Mas sei que é o Bispo McAllister. Ele escreveu um livro, o Reformado Pentecostal. Eu li o livro, e o livro ele nada mais é do que um pentecostal que defende a soteriologia calvinista. Então, seria melhor dizer o pentecostal com 5 pontos do calvinismo, né? O título do livro ali não acredito ser correspondente ao conteúdo. Embora um autor muito sério, um pastor muito sério, cristão, e que nós respeitamos, obviamente, mas acredito que não há uma felicidade com o título, já que ele é isso, né? Um pentecostal que adotou a soteriologia calvinista. Voltando à questão do reformado, primeiro, né, quais seriam os obstáculos aí, né? Eu acredito que a ideia
primária de ser pentecostal é que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? Essa terminologia ou essa distinção do batismo do Espírito Santo a parte da conversão não é algo que a teologia reformada entende biblicamente, né? No momento de transição ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos essa evidência, mas isso não é uma construção da soteriologia do Novo Testamento, né? Nós vamos notar o apóstolo falando, né, que todos são batizados em um só Espírito, todos pertencemos ao mesmo corpo, enfim. Então, tudo indica que a experiência da salvação ela vem junto com o batismo do Espírito Santo, né? Não estão separados, até porque o Espírito Santo, quando salva, ele batiza o novo crente e capacita-o a ser um rei, um sacerdote no corpo de Cristo. É isso que a Bíblia diz que os servos de Deus são. Então, o próprio João, na sua carta, diz que todos os crentes receberam a unção do santo. Então, este é o grande obstáculo, né? Ou a linguagem pentecostal está certa, ou a linguagem reformada está certa. Então, não há como unir aqui. Segundo ponto, sobre a continuidade dos dons, que é um ponto febril para a teologia pentecostal. Só que a teologia pentecostal mais responsável e bíblica hoje não vai concordar que, por exemplo, apesar das revelações, o cânon bíblico está encerrado, né? E não há apostolado, não há profetas do nível ali da Bíblia. Ok, porém mesmo assim a teologia reformada ela vai mais longe. Ela entende que esses dons revelacionais eles existiam no período do Novo Testamento, mesmo para tanto produzir as escrituras do Novo Testamento, como para suprir a igreja que não tinha os dons e não tinha os seus escritos prontos. Então a teologia reformada ela vai até as últimas consequências na suficiência das escrituras e dispensando assim, por causa disso que o Espírito Santo produziu, a necessidade de crer que a igreja precisa de mais dons e revelações para que ela seja um corpo dinâmico, como era a necessidade no período do Novo Testamento, no período do cânon aberto, né? Então, este é um outro ponto que a teologia reformada cria como um obstáculo para ser reformado e pentecostal, né? Então, a bem da verdade, apesar de a soterologia e a pneumatologia não entrarem em confronto, a soterologia calvinista e a pneumatologia pentecostal não entrarem em confronto com o que diz respeito à doutrina da salvação, mas os efeitos dessa doutrina na igreja e na atuação do Espírito Santo na obra da revelação e da igreja, há conflitos. Então eu vejo uma distância entre Genebra e a Rua Azusa, né? Não me parece ser coeso. Tanto que quando nós encontramos reformados dizendo que eles são aí continuistas ou creem no pentecostal, nós não vemos isso no culto, nós não vemos isso no andar eclesiástico deles. Eles continuam expondo as escrituras, se desdobrando, né? E nada em um culto, mesmo de um reformado pentecostal continuista, há aquilo que é visto dentro das igrejas pentecostais, que há profecias, revelações, né, que disputam ali até mesmo com a pregação da palavra, né? Não que disputam de forma opostas, mas estão ali colocados juntos, né? Então eu acredito que se você definir corretamente os termos, você pode não ter alguns problemas em uma área, mas se você
disser que é um reformado que defende as doutrinas bíblicas como estão expostas nas confissões reformadas históricas, sobretudo a experiência aí da salvação, da conversão e do resultado disso como sendo obra do batismo do Espírito Santo, você vai ter problemas. A suficiência das Escrituras vai ter problemas aí. Então eu não vejo, a não ser que você renuncie algumas partes da teologia pentecostal ou algumas partes da teologia reformada, ou você mesmo dê aos termos um novo significado e um novo sentido, né? Então eu não acredito ser coerente alguém dizer que é reformado e pentecostal se levar em conta a tradição teológica de ambos os termos, tá bom? Que Deus te fortaleça e ilumine em Cristo Jesus.